Olá, está começando mais um Canal Rural Entrevista, um programa, você já sabe, para discutir os grandes temas de interesse do agronegócio e, por consequência, da sociedade organizada brasileira. Hoje eu recebo o deputado Mauro do Nadal, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e um programa gravado diretamente da RESC em Florianópolis, em Santa Catarina. Deputado, muito obrigado pela sua disposição e disponibilidade em atender o Canal Rural. Obrigado a você, Giovanni, obrigado a toda a equipe do Canal Rural, seja uma alegria, uma satisfação enorme estar conversando contigo e, acima de tudo, também conversando com todo o nosso povo brasileiro. A intenção aqui, deputado e caro telespectador, é falar um pouco do modelo de agronegócio de Santa Catarina, exemplo, case no Brasil, quando a gente olha a estratificação fundiária de pequenos produtores, mas também de produção e preservação, e o papel, a responsabilidade do parlamento em tornar esse negócio mais eficiente e competitivo, inclusive sendo um case aí para o Brasil quando a gente fala dessa questão de sustentabilidade. Deputado, como que o parlamento tem olhado esse segmento e a importância desse segmento da economia em Santa Catarina? Olha, o parlamento catarinense ele é muito sensível ao agronegócio, até porque nós temos o conhecimento do quanto representa o agronegócio em Santa Catarina na balança econômica do catarinense. E aqui nós precisamos fazer um pequeno parênteses para destacarmos o início de todo esse trabalho. E aí o parênteses é exclusivamente voltado às nossas cooperativas, né? As cooperativas tiveram um papel importantíssimo, cooperativa de produção, nesse momento que vive o agronegócio em Santa Catarina, porque ela conseguiu fazer esta conjugação de produtividade, eficiência, competitividade na pequena propriedade rural. E a gente percebe muito por todo o território catarinense essa presença muito marcante do cooperativismo. E é claro que esta busca de mercado internacional fez com que Santa Catarina também começasse a olhar os seus gargalos. E hoje nós percebemos que nós temos grandes gargalos. Por exemplo, nós conseguimos produzir em milho para o território catarinense, por ser um território pequeno, se compararmos com a nação brasileira, nós temos somente 1,1 do território nacional. Mas nós conseguimos produzir somente metade do milho que a agroindústria necessita para continuar produzindo o que se produz hoje. Quando nós pensarmos em avançarmos ainda mais em volume de produção, é claro que nós vamos ter que ter algumas alternativas, e aqui vem o gargalo. Primeiro, o distanciamento da busca desta matéria-prima, né? Nós precisamos compensar esta outra metade. Então tem que vir de outros estados da nossa federação. E aí entra a logística como um grande gargalo, né? Nós temos que trazer essa produção e quando chega esta matéria-prima, nós temos que produzir. E para produzir nós precisamos da matéria-prima. E essa matéria-prima vindo de outros estados para cá, ela chega num custo um tanto quanto alto que dificulta na fase final a comercialização por causa da competitividade. Então eu vejo que esse é um grande problema que nós temos, essa logística. Os nossos distanciamentos de portos também nós precisamos melhorar ainda mais para permitir com que a produção que sai lá do extremo oeste consiga chegar com qualidade aos portos catarinenses. Então, nós temos grandes gargalos aí para enfrentarmos pela frente, mas a gente já começa a ver uma luz amarela no fim do turno. Perfeito. Então não dá para falar de agro, não dá para falar do Brasil, não dá para falar de Santa Catarina sem trazer a questão da sustentabilidade. As mudanças climáticas estão aí e o mundo discute alternativas para mitigar esses efeitos colaterais, isso no campo e na cidade. Qual que é a sua opinião sobre o tema? Olha, o tema é um tema muito relevante e também é um tema pontual hoje de discussão a nível do mundo, né? Quando se fala em sustentabilidade. E aí quando você fala em sustentabilidade, quase sempre o olhar já é um pouquinho distorcido para o agronegócio. Já se tira o agronegócio como um problema. Mas eu vejo que o agronegócio, principalmente aqui em Santa Catarina, ele caminha consorciado com sustentabilidade. Se nós fizermos uma pequena análise de 40 anos atrás, nós vamos perceber que hoje nós temos muito mais floresta aqui em Santa Catarina que nós tínhamos naquele período. E a nossa produção aumentou significativamente ao longo de todo este período. Então, o nosso agricultor preserva o meio ambiente e produz com qualidade na pequena propriedade rural, se usando, é claro, de toda a expertise que hoje já está disponibilizada para a cadeia agrícola, né? Que são equipamentos, fertilizantes, um sistema totalmente inovador que permite que se produza mais, melhor na pequena propriedade rural. Então o meio ambiente e a Assembleia Legislativa sempre tem dado uma atenção toda especial
fazendo essa conjugação agricultura com o meio ambiente, buscando a sustentabilidade dentro de todo este circuito para permitir com que este modelo catarinense, que já é exemplo internacional, possa continuar evoluindo nessa mesma linha, mas sempre com um olhar totalmente diferenciado para o meio ambiente, para garantir aí às gerações futuras um ambiente cada vez melhor. O deputado coloca aqui que Santa Catarina, o modelo de Santa Catarina, se apresenta não como um problema, mas parte da solução nessa discussão. Não tenho dúvida nenhuma disso, até porque hoje, se nós andarmos pelo interior do estado catarinense, nós vamos perceber de que toda a nossa pequena propriedade, se você chegar lá na pequena propriedade, ela está preservando as suas nascentes, está preservando aquilo que foi o determinado pioneiramente aqui em Santa Catarina com o Código Ambiental de Santa Catarina, que nós fizemos ali atrás, também algo inovador, que fez uma grande provocação nacional para rediscutirmos as questões ambientais, nós vamos perceber de que a floresta também é nativa e está preservando a propriedade do nosso pequeno agricultor. Então há um entendimento, uma conscientização muito forte no modelo catarinense com essa iniciativa e essa concepção do nosso pequeno agricultor catarinense. Esse enfrentamento ele passa não apenas pela conscientização, mas por ações concretas de enfrentamento das mudanças climáticas a produzir e preservar. O que passa necessariamente pelo regulatório. Nesse contexto, qual é o papel do parlamento de um modo geral, o parlamento municipal, estadual, federal, nesse enfrentamento? Primeiro que o parlamento ele precisa ter a iniciativa. Ele não pode ficar somente na esfera do discurso, que é o mais prático. Falar é o mais prático. Agora nós precisamos sempre buscar as soluções e exemplos, né? Lixo zero, por exemplo, lixo orgânico zero, o parlamento desenvolve um trabalho extraordinário, né? A absorção da energia solar para geração de energia limpa. O Parlamento Catarinense é um grande exemplo disso e trabalha esses projetos por todo o estado catarinense. Mas, além disso, também o Parlamento sempre tem buscado novos modelos existentes mundo afora. Eu mesmo estive na Finlândia, na Dinamarca, na Suécia, vendo experimentos dessa natureza que tratam de questões ambientais e aplicar esses projetos aqui no território de Santa Catarina. Então, esses exemplos, como disse no início, eles não podem ficar somente no discurso, eles têm que ir para o lado prático do processo. E por isso nós procuramos, dentro desse processo amplo de boa discussão, formalizar isso em projetos, como é o caso que citei no nosso Código Ambiental de Santa Catarina, e buscar a aplicabilidade disso, né? Mas a conscientização ela começa bem cedo, ela tem que começar lá na sala de aula. Então, lá na sala de aula, nas primeiras séries iniciais, o nosso Parlamento Catarinense também já trabalha projetos para levarmos esse modelo diferenciado às nossas crianças, porque elas vão ser os grandes propulsores desse processo de conscientização futura do que vale a pena a gente preservar e o que é importante para todos nós. Eu vou pegar de gancho aí na sua resposta essa questão da peculiaridade de Santa Catarina. Peculiaridade geográfica torna esse desafio ainda maior. Estamos falando de topografia, estamos falando de código florestal, estamos falando de Mata Atlântica. Muitas obrigações, poucas compensações. Para o produtor rural, principalmente, para a atividade do agronegócio. O parlamento tem sido cobrado em relação a esse tema. Tem muitas pautas que chegam nesse sentido de equilibrar um pouco obrigações e compensações? Não tem dúvida, né? Isso é muito frequente aqui no Parlamento Catarinense. Até poucos dias eu estive envolvido numa discussão a convite da Associação Empresarial do município de Lages, em situações específicas de Lages, onde a legislação federal acaba colocando restrições maiores do que a interpretação dada já a questões similares pelo próprio STF quando se trata de produção. Então, o que acontece? Há uma exigência descabida para o modelo que já estava dando resultado economicamente para o Brasil. Então, o parlamento é chamado nesses momentos para auxiliar o disquírio em Brasília, levando essa demanda também em Brasília e graças ao bom entendimento, essa conceituação ela começa a ser modificada e permitida com que aquele agricultor consiga continuar produzindo. Mas o nosso relevo ele é algo assim totalmente diferenciado de vários pontos da nossa federação. Até porque nós temos a Mata Atlântica e muito bem preservada aqui em Santa Catarina, mas nós temos modelos de produção que se adequam nessas diferenciadas regiões, como é o caso da maçã, é o caso da cebola, a região lá do nosso oeste, extremo oeste, Santa Catarina, na grande produção
de frango, produção de suíno, também leite, né? Agora começa a entrar também no gado de corte, sempre buscando ter um equilíbrio dentro deste processo entre preservação e produção. Então Santa Catarina também se destaca, mas é claro que em algumas situações nós precisamos ainda fazermos uma evolução dentro deste contexto, para que verdadeiramente esse modelo consiga cada vez mais se consolidar. E o nosso meio ambiente agradecer pela expertise, inteligência e força de vontade da cadeia produtiva. Deputado, eu preciso chamar um breve intervalo, mas a gente já volta. E você que nos acompanha, não saia daí, é só um minuto. Olá, estamos de volta com o canal Rural Entrevista. Lembrando, hoje conversando com o deputado Mauro Nadal, presidente da ALESC, Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Quando a gente fala da Assembleia Legislativa, comissões, por exemplo, de Agricultura e Meio Ambiente, conseguem, ou pelo menos deveriam trabalhar integrados nesse enfrentamento? Olha, aqui é importante fazer um destaque de que essas duas comissões elas preservam a sua autonomia dentro do processo da discussão das matérias que têm afinidades. Mas no contexto geral, no momento conclusivo, as duas comissões conseguem fazer um encontro e nós fazemos um encaminhamento consensuado, que é muito importante, porque isso é que dá o equilíbrio. Nós não podemos pensar de forma radical e extrema somente em uma determinada situação e pontuarmos as reivindicações desta categoria, mas fazemos um encontro desses dois momentos e com isso consolidar algo que tenha aplicabilidade, porque nada adianta nós aqui elaborarmos leis e é muito fácil elaborarmos uma lei. Ela precisa ter o seu alcance na vida do cidadão, mas acima de tudo também no desenvolvimento do nosso Estado. Então as duas comissões elas discutem de forma separada, mas no momento a decisão elas convergem. Perfeito. Deputado, recentemente o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que regula o mercado de carbono. Na verdade, motiva e remunera o produtor rural, principalmente, não o produtor rural necessariamente, mas iniciativa para reduzir ou neutralizar as emissões de gases de efeito estufa. O pagamento por serviços ambientais seria uma resposta a esse setor, ao produtor rural, principalmente em Santa Catarina? Olha, eu vejo que sim, porque o Brasil é exemplo internacional. Nós temos aqui de mata, de floresta, nós temos mais de 58% do nosso território. Se nós formos fazer um comparativo com a Europa até tem em torno de 2%, um pouquinho mais de 2% de floresta preservadas, né? Tem que haver uma compensação para quem cuida do meio ambiente. E se o nosso agricultor está conseguindo produzir com o modelo que está, e vejo que dentro da tecnologia ele terá condições de produzir ainda mais, ele está preservando o meio ambiente, ele precisa ter uma compensação para isso. Até porque isso é o fator motivador para que nós consigamos manter esse equilíbrio de meio ambiente com produtividade. Então essa compensação financeira é algo que vai motivá-lo a preservar ainda mais e a encontrar dentro dessa revogação do processo algumas alternativas para continuar produzindo cada vez mais e protegendo cada vez mais. A diversificação é uma das fortalezas do agronegócio de Santa Catarina, frutas, grãos, carnes, leite. O estado de Santa Catarina tem suas peculiaridades destacadas em todas as nossas regiões do estado, né? Até pelo nosso relevo, como foi dito há pouco, e este relevo, dentro das suas características, procura adequar aquilo que se consegue produzir nessas regiões do estado de Santa Catarina, porque a gente depende muito também da força que vem de cima, né? O nosso meio ambiente, o frio, o sol, a intensidade de chuvas. Então as regiões vão se adequando àquilo que elas conseguem verdadeiramente produzir. Nós temos a região lagiana, por exemplo, que o Pius é a potência principal, mas hoje já migram algumas propriedades para o grão também. Nós vamos para a região de Campos Novos, vamos ver a fortaleza do grão nessa grande região, que também se estende com o extremo oeste. Mas a pequena propriedade rural produzindo alimentos, proteína animal, nós já vamos encontrar mais do oeste em direção ao nosso extremo oeste do estado de Santa Catarina. E vai para o sul, nós temos uma produção muito forte de arroz, também com a Dinamarca, também na região serrana nós temos as frutas, principalmente de caroço, e também maçãs.
Então, o Estado catarinense consegue buscar essa produtividade dentro de todo esse trabalho muito bem acompanhado pelos órgãos, como é o exemplo da IPAG, que sempre busca a pesquisa e a boa informação para orientar o nosso agricultor e fazer com que essa pequena propriedade seja produtiva e consiga representar economicamente aquilo que Santa Catarina espera. O senhor traz um tema interessante aí, que são os resíduos sólidos também, né? Escola, resíduos sólidos, educação, passivo ambiental. Essa responsabilidade de preservar e mitigar os efeitos das mudanças climáticas não é só do campo, ela está muito presente no urbano também. E eu vejo esse um dos temas bem pontuais em que o mundo vai fazer um enfrentamento nesses próximos anos. Por quê? Porque é consumido nós estamos vivendo nos dias de hoje com esses lixões a céu aberto ainda, sabendo que tudo isso é fonte de abenda. Então não é só o meio rural que o olhar tem que ser direcionado, mas também por essas mazelas que nós conseguimos visualizar a olho nu quando passamos em determinadas cidades. Por exemplo, o lixo orgânico pode ser transformado em adubo, o reciclável também está à disposição. E aquilo, claro, que não serve nem para o orgânico nem para o reciclável, muitas vezes serve para nós fazermos aqui gerados energia, que tem tantas alternativas que podem ser construídas, desde que a sociedade comece a pensar sobre isso, mas a sociedade também exigir dos seus governantes alguma alternativa mais pontual e que dê resultados positivos. Então eu vejo que a cidade, quando você fala em produtividade, você fala fortemente do nosso agronegócio, né? Mas a cidade, dentro desse conceito, também precisa caminhar outros caminhos ambiental. Perfeito. Sobre o produtor rural, ainda na linha aí da solução, que não parte do programa, mas parte da solução, que a gente está posicionando o país hoje, não só para dentro de casa, a gente precisa falar com urbanos, fazer uma lição de casa, mas para a comunidade internacional. A considerar que preservar é condição a produzir. Esse modelo econômico nosso de agronegócio é um case que a gente pode apresentar para o mundo e nos defender muitas vezes de questões protecionistas, já que nós estamos falando de segurança e abastecimento alimentar? Eu percebo que o mundo já tem mudado um pouco o olhar para o Brasil. Tempos atrás, o olhar que se direcionava para o Brasil era um país que só destruía a Mata Atlântica, não preservava. E hoje já se muda essa conceituação. Por quê? Porque o Brasil acaba sendo a vitrine dos olhos internacionais quando se fala em produção de alimentos. Tá? Mas também, ao mesmo tempo, esse case, ele dá para ser considerado um case de sucesso, porque ele faz essa boa conjugação naquilo que é a esperança desse povo que está fora das fronteiras do nosso país, e é ter um meio ambiente, que é ter as florestas preservadas, que é o meu sonho, o nosso oxigênio de qualidade. Então, quando ele olha para o Brasil, ele vê que o Brasil produz esse alimento que é necessário e será mais necessário ainda no futuro, mas ao mesmo tempo faz essa preservação. Então, esse case, esse modelo, ele serve para não só ser observado, mas para ser copiado e implementado, né, porque ainda há tempo de fazer uma boa recuperação em países que não tiveram esta mesma conscientização que o Brasil tem em fazer a preservação. Quando a gente fala de modelo sustentável de agricultura que a gente quer estar apresentando para o mundo, janeiro é um marco, né? Inicia o ano da COP30, um ano histórico, a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, que acontece no Pará. O Pará é apenas o endereço, o Brasil é o anfitrião desse processo. Como que o parlamento, os parlamentos podem contribuir ou participar da construção dessa pauta, que é uma pauta extremamente importante, não só para o Brasil de modo geral, para a Amazônia, mas para o agronegócio brasileiro? Olha, é um momento importante e que bom que a COP30 estará acontecendo aqui no Brasil, justamente em uma região que internacionalmente os olhos se voltam sempre para a região amazônica, né? Até para que essa região possa mostrar ao mundo que não é somente mata, lá também tem um agronegócio muito forte. E paralelamente a este agronegócio se apresentam tantos modelos de sucesso em vários estados da nossa federação. De agronegócio que preserva o meio ambiente, mas que produz. Então será um momento importante para nós mostrarmos ao mundo este modelo que Santa Catarina tem, que é um modelo totalmente diferenciado e concentrado na pequena propriedade rural. Mas onde é que entra o parlamento dentro desse processo? Eu vejo que os parlamentos do Brasil, todas as assembleias legislativas, deveriam constituir uma comissão especial
para acompanhar para passo desde o início dessas discussões, que já começarão agora em janeiro do ano que vem, e caminhar em sintonia com o Pará na elaboração e na apresentação desses modelos de êxito que nós temos em vários estados da nossa federação. Então, a presença do parlamento dentro desse processo vai dar uma visibilidade totalmente diferenciada no cenário. Aliás, a gente percebe de que a construção de todo este momento de discussão que está sendo feito pelo governador do Pará é algo muito sintonizado com a cadeia produtiva e a preservação, uma conscientização fora do padrão que será apresentado ao mundo. Então, o parlamento participando, as assembleias estando presente com o estado do Paraná nesse momento tão importante para o mundo é algo muito interessante, mas acima de tudo indispensável para mostrarmos aquilo que verdadeiramente é o Brasil para todo mundo. Qual a sua expectativa e sua opinião de qual deve ser o legado que fica para o Brasil depois do COP30? Olha, serão vários legados no meu modesto ponto de vista, né? Essa concepção que já começa a ser modificada através do acesso à boa informação, a informação com responsabilidade, que hoje o Brasil já emite além de suas proteias, vai se fortalecer com a COP30, porque nós poderemos dar a oportunidade a todos que nos visitarem, discutirem e levarem as imagens do Brasil, daquilo que verdadeiramente o Brasil é um país em desenvolvimento, um país que preserva, um país que produz, mas que acima de tudo é um país que está preocupado com o mundo. Então esta visão eu vejo que será o grande legado de todos que vierem a visitar e a discutir esses temas tão importantes da COP30. Para a gente encerrar, deputado, o Estado de Santa Catarina, com vocação, base da economia que vem do campo do agronegócio. Como o senhor avalia a tramitação das pautas de interesse do setor ao longo de 2024 aqui na LESC? Olha, tramitam com uma certa celeridade, até porque o agronegócio em Santa Catarina, ele trabalha muito sintonizado com o parlamento catarinense através das suas frentes, né, que é constituída por vários deputados. E todos os temas, quando eles chegam até o conhecimento da discussão em plenário, ele já vem praticamente amadurecido através dessas frentes parlamentares, que permite que a gente consiga discutir esses temas, essas matérias, primeiramente lá em loco, a depois fazermos então a complementação, todo o desenho e acima de tudo a discussão aqui na Assembleia Legislativa de forma mais célere, mais rápida e verdadeiramente atendendo aquilo que é a necessidade do setor. Então há uma sintonia muito grande e há um carinho, uma sensibilidade enorme também de todos os parlamentares, mesmo aqueles que não têm muita afinidade com o agronegócio, mas acabam sendo sensibilizados porque entendem que o agronegócio em Santa Catarina é importantíssimo para a nossa balança comercial. Perfeito. Estamos chegando ao fim de mais um Canal Rural Entrevista. Quero mais uma vez agradecer a gentileza do deputado Mauro de Nadal em nos receber aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Obrigado a você, Giovanni. Obrigado ao carinho do Canal Rural com este momento importante e ímpar também na minha caminhada enquanto político e aquilo que nós pudermos contribuir para o nosso Brasil e especificamente aqui para o estado de Santa Catarina, sempre estaremos à disposição. Obrigado. E a você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência e conte sempre com o Canal Rural.